Então, quero repassar algumas respostas e fazer alguns comentários sobre o fórum da semana passada. Eu havia pedido que fossem partilhadas 3 ideias, enfim, em geral, das leituras do material que a gente disponibilizou sobre a questão fé. Eu não vou ler de cada um aqui, mas eu quero destacar algumas ideias e comentar, porque eu acho que aqui tem questões para a gente esclarecer um pouco melhor e para a gente retomar a partir daquilo que a gente estudou na nossa última aula, na aula da semana que passou. Eu começo aqui pela resposta do Fábio Benhur, e ele faz uma pergunta muito boa, né? Podemos entender fé como ciência ou não? Devido a ela se manifestar de maneira diferente nas pessoas, não temos então como defini-la? Pergunta excelente, porque o que nós estamos fazendo nessa disciplina é uma abordagem científica, ou pode-se dizer assim, acadêmica ou de pesquisa, sobre questões como a fé. Então sim, né, nós podemos sim fazer pesquisa sobre isso. E existem 2 campos, academicamente falando, assim, que fazem isso, que é o campo das ciências da religião e o campo da teologia. Esses 2 campos aí, essas 2, né, formações, essas 2 áreas, elas trabalham exatamente com a pesquisa sobre a questão religiosa. Uma olhando mais de forma fenomenológica, ou seja, olhando de fora, vamos usar essa metáfora, olhando de fora as religiões e tentando compreender ali suas grandes características, seus pontos em comum, enfim, e a outra olhando de dentro de determinada religião. No meu caso, por exemplo, fiz mestrado e doutorado em teologia. A teologia que eu aprofundei é a teologia cristã, mas existe teologia em qualquer religião, porque cada religião precisa organizar o seu discurso, precisa organizar seus ensinamentos, enfim, então sim, é possível. Agora, muito importante aqui também a questão da gente não confundir fé com ciência. E aqui vem aquilo que eu falei semana passada. Por que é importante nós dizermos, afirmarmos, reafirmarmos que fé não é simplesmente acreditar em algo que eu não posso provar? Porque aí nós estamos colocando a fé no campo empírico, no campo da ciência, no campo da especulação. Quando eu digo acreditar em alguma coisa que eu não posso comprovar, eu estou dizendo assim, bom, eu tenho então uma hipótese a ser comprovada. Então, se eu provar que aquilo ali não era bem assim, terminou a minha fé. A questão da fé é diferente. A ciência vai se ocupar com a questão, a ciência, aliás, as ciências, existem muitas ciências, a gente também tem que clarear um pouco essa nossa visão científica. Quando a gente fala a ciência, estamos falando de que ciência, afinal? Mas as ciências instrumentais, pode-se dizer assim, aquilo que a gente chama às vezes de hard science, as ciências exatas, enfim, elas estão preocupadas em descobrir o funcionamento das questões que nos cercam na natureza, das questões mais básicas do organismo humano, por exemplo, enfim. E ali elas partem de hipóteses que tentam comprovar o velho método científico que todos nós aprendemos e que é uma herança da modernidade. O campo da fé não vai lidar com isso. O campo da fé, ele vai lidar com as questões existenciais. Por isso que não se pode colocar a fé nessa metodologia científica de comprovação de hipóteses, enfim. Ela não vai conseguir dialogar com isso. A fé se preocupa com as questões existenciais, ou seja, com as questões de sentido, as questões que vão conferir um sentido, vou repetir a palavra, vou conferir sentido à vida, o que a gente vai intuir como sentido para a vida. Isso não se faz empiricamente, né? E aí, aqui no fórum, eu não vou passar um por um, como eu falei, né? Tem coisas que são bem parecidas aqui. A Bárbara Donato, ela lembra que fé significa confiança, crença, credibilidade, sentimento total de crença em algo, alguém, ainda que não haja algum tipo de evidência. É aquilo que eu acabei de falar, mas não é no sentido de eu dizer assim, bom, eu acredito que tenha atrás desse rádio aqui, tenha uma parte dessa parede que é pintada de preto, mesmo que eu não possa comprovar. Isso não é fé. A fé é algo que vai mover as grandes questões existenciais da vida, que vai fazer com que eu desenvolva uma visão de mundo a partir disso,
Quando se fala em crença aqui na fé, tem que ser crença nessa linha, não crença no sentido de dizer, isso existe ou não existe. Não é nessa linha que a gente vai trabalhar com a fé. Tem outras coisas interessantes, e aqui a Mara Roberta retoma aquilo que o Paul Tillich vai dizer, que foi nossa leitura de base, né? Ela diz assim, o Paul Tillich considera que ter fé, acreditar em algo incondicional, não necessariamente no Deus da Bíblia. Algumas pessoas acreditam em vários deuses, outras em nenhum. O que Tillich coloca lá no Dinâmica da Fé, que foi a nossa leitura, é que, primeiro, nós somos condicionados, nós seres humanos somos condicionados, e nós aspiramos o incondicional. Isso é a religiosidade, vamos lembrar. As perguntas, a busca de sentido, nós aspiramos o incondicional. O ser humano se humaniza na medida em que ele quer descobrir, quer buscar algo que transcenda a sua condição. Então, Tillich parte disso, nós aspiramos o incondicional sendo condicionados. E nessa trajetória de busca por uma incondicionalidade, nós vamos fazer a experiência de revelação de um sentido último. Ele chama assim, sentido último. O que significa sentido último? Significa que depois daquilo não vem mais nada. É disso que Tillich está falando. Só que esse sentido último da vida, da existência, ele é vislumbrado por nós. Ele não é algo que a gente consegue abarcar com os nossos condicionamentos, que nós conseguimos abarcar de uma vez só na vida. Não, nós vislumbramos esse sentido e ao longo da vida, alguém também colocou no fórum, né? Isso é colocado à prova, a gente tem que ir de novo. E como é que se dá isso? Bom, várias experiências humanas se dão. Várias delas registradas nas tradições religiosas. Isso a gente vai vendo depois ao longo do semestre. Mas fé, em Paul Tillich, significa isso. A gente vislumbra esse sentido último que se revela na vida e a gente faz um voto de fidelidade a esse sentido último. Diz assim, bom, minha vida agora vai ser de acordo com esse sentido que se revelou. A gente se converte a isso, a gente fica fiel a isso. E isso é um ato de fé. Por isso sempre é importante, a partir dessa visão de Paul Tillich, a gente se dá conta. Nós fazemos nossos vários atos de fé em coisas que a gente não se dá conta que são atos de fé. Às vezes, desde escolher a roupa que a gente vai colocar, a música que a gente ouve, ali existem pequenos atos de fé porque naquilo está a aposta em um sentido último para a vida. Tá bom? Tem pouca participação no fórum. Vamos lá. O fórum vai ficar aberto. Vamos lá, vamos comentando aquilo que os colegas vão colocar também. Valeu!